Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, seja bem-vindo a um canal onde você tem acesso à palavra de Deus, onde aqui nós fazemos reflexões para o nosso dia a dia, tudo baseado na palavra, nada fora da palavra, porque nós vivemos pela palavra. Eu quero falar com você a respeito de um assunto nessa noite, e o tema desse vídeo nessa noite é uma pergunta para nós. Você está na porta da tenda ou você está na presença? Na onde que você está? Você está ali na porta da tenda, onde ali você tem o conforto da sua tenda, ou você acessa a presença de Deus? Quero falar a respeito desse tema. E o texto está em Êxodo, capítulo 33, o versículo de número 11, que diz assim, ó: E falava o Senhor face a face com Moisés, como fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao arraial, e Josué, o seu servo, não se apartava da porta, não se apartava do meio da tenda. Então nós vemos aí que a Bíblia diz, que Moisés, quando queria consultar o Senhor, Moisés ele ia na tenda do encontro, A Bíblia fala como o tabernáculo foi construído, mas a Bíblia não fala a respeito dessa tenda, como ela foi construída, em que momento ela foi construída, mas ela está ali, aquela tenda existe ali. E Moisés, ele entrava nessa tenda para poder se relacionar com Deus, para poder falar com Deus, para buscar orientações de Deus. Com isso, eu já vejo algo muito interessante. A Bíblia não diz como essa tenda foi construída, em que momento ela foi construída. Ela apenas está ali, ela aparece ali no ela aparece ali no capítulo 33 de Êxodo. Moisés entrava na tenda do encontro, aí ele colocou o nome de tenda do encontro. A Bíblia não fala como foi feita, onde foi feita, em que momento foi feito, mas fala que ela estava ali. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, em muitos momentos, algumas pessoas não têm informação a respeito disso, Algumas pessoas, e bem verdade Jesus ele falou assim, olha, quando você for falar com seu pai, entre no seu quarto, fecha a porta, e o pai que está em secreto, ele te ouvirá. Então assim, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, ela é algo que é entre você e Deus. Ela é entre você e Deus, é algo que não precisa ser exposto, é algo que não precisa ficar em evidência, o seu relacionamento com Deus e a sua comunhão com Deus. A Bíblia não fala como essa tenda do encontro foi feita, mas ela fala que Moisés ele entrava nela, ela apareceu ali. De alguma forma, Moisés a construiu em algum momento e ele entra nessa tenda. Então a Bíblia, ela mostra essa tenda do encontro, ela fala que Moisés entrava lá. Fala como o tabernáculo foi feito, mas a tenda do encontro, não. Então é um momento é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão, é um lugar de acesso com Deus, que não precisa ficar em evidência, mas ela está ali. E o que me chama a atenção neste texto? O povo, toda vez que Moisés, quando você olha esse texto de Êxodo 33, a Bíblia diz que o povo, quando Moisés entrava neste lugar, o povo ficava em pé. E a Bíblia diz que Moisés entrava nessa tenda do encontro e o povo ficava no arraial, cada um à porta de sua tenda, olhando Moisés entrando nessa tenda. E é isso que eu quero falar para você. É isso que eu quero falar nesse texto a respeito disso. Sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus, aquele povo ficava olhando Moisés entrando naquela tenda. Teve um momento em que Deus queria falar com o povo. Teve um momento que Deus fala para Moisés que queria falar com o povo. Quando Moisés fala para o povo isso, o povo fala assim, não, fale Deus a você e depois você fala conosco. Que o Senhor fale com você e você fala conosco, porque nós temos medo. Eles tinham medo porque tiveram aquela experiência do Monte Sinai ali. Deus falando com Moisés naquele lugar, os trovões, eles ficaram com medo de Deus. Eles ficaram com medo de ter um acesso ao Senhor. Então ele falou, não Moisés, vai lá você,
Você fala com Deus e depois que você fala com Deus, você fala para nós o que Deus ele falou com você. Vamos falar a verdade. Não existem muitas pessoas assim. Vamos falar de nós. Quantas vezes, em quantos momentos da nossa vida que nós não nos comportamos como esse povo? Na questão de assim, você preferir que alguém busque por você, você preferir que alguém ore por você preferir que alguém tenha um acesso a Deus e você depois desfruta desse relacionamento que outra pessoa tem com Deus. Por quê? Porque nós preferimos intermediários muitas vezes. Muitas vezes nós preferimos alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque nessa posição. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela confronta as nossas vidas. A santidade de Deus, ela traz confronto e ela exige uma mudança de vida, ela exige uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Então, é mais cômodo eu pedir para alguém, é mais cômodo uma pessoa pedir para um pastor orar, pedir para uma pessoa buscar Deus por ele, é mais cômodo para uma pessoa pedir para um pastor buscar a Deus por ela e depois ela desfruta disso. Então assim, Deus ele quer que nós mesmos subimos nesse monte Sinai. Deus quer que nós subimos lá. Mas a gente prefere, muitas vezes, muitas pessoas preferem que outras pessoas subam nesse monte por ela. Porque o contato com Deus, o relacionamento com Deus exige uma mudança. Exige ali renúncias na vida. Exige ali uma mudança totalmente de rota. Então Deus, ele não tira o povo do Egito para que eles ficassem assistindo o mover de Deus de longe. Deus ele não tirou aquele povo de lá para que eles ficassem assistindo de longe o mover de Deus. O desejo de Deus para aquele povo era o quê? Que aquele povo se aproximasse dele. Era para que eles tivessem ali um relacionamento com Deus, para que eles tivessem uma aproximação de Deus, uma comunhão face a face com Deus. É isso que Deus queria com aquele povo. Só que aquele povo preferia viver o quê? Preferia viver da rotina de Moisés. Aquele povo preferia atravessar o mar que Moisés abrisse. Aquele povo preferia comer do maná que Deus enviava por conta de Moisés. Aquele povo preferia beber da água que Moisés fizesse brotar da rocha. Aquele povo queria viver dessa forma. Não, ele busca por mim, não, ele faz por mim, não, ele faz por mim, ele trabalha por mim, ele se coloca na brecha por mim, ele paga o preço por mim. Então aquele povo estava vivendo assim. E existem duas rotinas. Existem duas rotinas. Existe a rotina de Moisés, que depois que ele sai da presença de Deus, ele vive tudo aquilo, e existe a rotina do povo, que era viver das experiências que Moisés tinha, que era viver do relacionamento que Moisés tinha com Deus. Então a rotina de Moisés qual que era? Intimidade e parceria com Deus. A rotina de Moisés era o quê? Era viver o sobrenatural de Deus. Qual que era a rotina de Moisés? Era profetizar as pragas. A rotina de Moisés, eu falo rotina no bom sentido. O estilo de vida de Moisés, qual que era? Era viver do sobrenatural de Deus. O estilo de vida de Moisés era o quê? Era abrir o mar vermelho, era fazer cair maná do céu, era tocar na rocha e fazer água brotar da rocha. Então esse era o estilo de vida, essa era a rotina de Moisés. Então Moisés, ele vivia a rotina de quem conhecia os caminhos de Deus e de quem trabalhava em parceria com Deus. Essa era a vida de Moisés. E qual que era a rotina do povo? A dependência do consumo. Então a rotina do povo era o quê? A rotina do povo era totalmente dependente das experiências que Moisés ele tinha com Deus. Então assim, eles atravessavam o mar que Moisés abria. Eles comiam do maná que caía por causa de Moisés. Então assim, o que eles faziam? Eles bebiam da água que Moisés fazia brotar da rocha.
Então eles se acostumaram com isso, se acostumaram com essa vida de comodismo, essa vida de alguém busca por mim, alguém ora por mim, alguém faz por mim. Só que Deus queria muito mais para esse povo. Deus queria muito mais. Então assim, o povo não tinha uma rotina com Deus, eles tinham uma rotina com recursos que vinham através da vida de Moisés. Eles pautavam a sua vida, eles dependiam do relacionamento de Moisés com Deus. E quantas pessoas que não são assim? Quantas pessoas que nós conhecemos que elas vivem das experiências que você tem com Deus, que elas vivem das experiências que você, dos relacionamentos que você tem com Deus. Existem pessoas que elas só têm contato com a palavra quando elas vão no culto no domingo. Durante a semana toda não tem contato com a palavra. Elas se alimentam daquilo que você busca, daquilo que nós buscamos de Deus. Só que Deus, Ele quer algo a mais. Deus, Ele quer algo diferente. Deus, Ele quer que as pessoas, elas tenham relacionamento, elas tenham intimidade com Deus. Deus quer pessoas assim. Aquele povo vivia dependendo da experiência que Moisés tinha com Deus. Para aquele povo atravessar o mar, precisava de um Moisés ter um relacionamento com Deus. Para aquele povo comer do maná, eles dependiam de um relacionamento que Moisés tem com Deus. Para aquele povo beber água da rocha, eles dependiam do relacionamento que Moisés tinha com Deus. Uma vez eles chegaram num poço, o poço chama Mara, as águas estavam amargas e ali eles precisavam beber água. Eles estavam com sede. Moisés busca o Senhor, Deus fala com Moisés, Moisés pega um toco, pega um pedaço de madeira, joga na água, aquelas águas ficam doces, ficam águas potáveis e aquele povo bebe daquela água que está potável. Então olha só, o povo, para matar a sede, precisava do relacionamento que Moisés tinha com Deus e através disso Deus dá para Moisés uma orientação. Moisés joga um pedaço de madeira, um pedaço de lenha na água, aquilo fica uma água potável e aquele povo bebe. Madeira foi na onde Jesus ele foi crucificado. Então o que Moisés faz? Ele pega o madeiro, ele pega o lenho, ele pega aquilo que representa o sacrifício aonde Jesus ele foi crucificado, joga na água e a água fica doce. O que Deus está mostrando aí? Está mostrando nisso? Que as águas amargas da nossa vida, quando nós colocamos o sacrifício de Jesus nela, quando nós colocamos a cruz nela, as águas ficam potáveis. Então é Deus falando, olha, o sacrifício de Jesus, ele deixa as águas potáveis, ele deixa as águas doces, eles fazem as águas amargas ficarem doces. Então é Deus mostrando de um relacionamento com Ele, de um relacionamento com Jesus. Então assim, ó, se Moisés ele demorava no monte, a espiritualidade daquele povo desmoronava. Aí o que acontecia? Aí eles criaram um bezerro de ouro. Nós lemos lá que eles pediram deuses. Eles pediram deuses para aquele líder que estava ali, para Arão. E Arão faz um bezerro de ouro. Então, é difícil, é muito complicado quando uma pessoa não tem um relacionamento com Deus. Porque quando vem uma outra pessoa que ela não tem relacionamento com Deus, ela faz esse povo cair no erro. Ela faz esse povo cair numa contradição espiritual. Então, aquele povo pede deuses. E Arão faz um bezerro de ouro. Então o que acontece? Aquele povo se desvia, aquele povo sai da rota que eles estavam, porque Moisés demorou lá em cima. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com eles, para que nós não venhamos a tomar caminhos errados na nossa vida. Então assim, uma pergunta que eu tenho para fazer, até quando a sua vida com Deus vai depender da rotina e da oração de outras pessoas? Até quando a sua vida com Deus vai depender da oração, da experiência e da intimidade que outras pessoas têm com Deus? Você corre um sério risco de sair da rota, você corre um sério risco de sair do caminho. A Bíblia, ela diz, o meu povo erra porque não conhece as minhas escrituras. Errais por não conhecer as escrituras. Então o povo erra porque não conhece. Você vai conhecer Jesus através da palavra. Você vai conhecer Deus através dessa palavra. A orientação de Deus para a tua vida está aqui.
Só que não dependa da experiência de outras pessoas. Amado, não espere chegar domingo no culto para você ter contato com a palavra através da vida do pregador, através da vida do pastor. Não dependa da intimidade de outra pessoa com Deus para você se alimentar. Você precisa buscar, você precisa se alimentar. Você precisa se alimentar. Então, até quando que você vai se alimentar da experiência que o seu marido tem com Deus? Até quando você vai se alimentar da experiência que a sua esposa tem com Deus? Até quando você vai se alimentar disso? Quando que você vai se levantar e você vai buscar? Esse texto está falando a respeito disso. O povo ficava em pé, cada um na porta da sua tenda. A porta da tenda fala de um lugar de conforto. Tenda fala de um lugar de descanso. Tenda fala de um lugar de comodidade, de conforto. Moisés estava acessando a tenda do encontro e aquele povo estava cada um na porta da sua tenda olhando. Eles viam Moisés ter acesso com Deus, eles viam Moisés subir no Monte Sinai, eles viam Moisés ir orar, eles viam Moisés entrar na tenda do encontro. E eles só viviam dessas experiências que Moisés tinha com Deus. E aquele povo estava parado lá, cada um na porta de sua tenda, olhando Moisés entrando na tenda do encontro. Irmãos, eu falo isso assim, ó. Quando eu era mais novo, que eu via os pastores pregando, que eu via os irmãos ministrando, eu pensava assim, poxa, um dia eu quero isso para minha vida. Um dia eu quero ter essa intimidade, esse relacionamento. Um dia eu quero ter isso. Só que aquele povo, eu quero acreditar que tinha alguém ali, pelo menos uma pessoa, que queria isso. Que ficava na porta de sua tenda. Quero acreditar que pelo menos uma pessoa tinha ali que queria desejar isso. Temos o Josué, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu quero acreditar que pelo menos um daqueles que estavam na porta da tenda, pelo menos um pouquinho desejava entrar lá dentro. Você não deseja ter acesso com Deus? Você não deseja ter relacionamento com Deus? Você não deseja isso? Até quando que você vai ficar na porta da tua tenda parado? Tenda é conforto, tenda é comodidade, tenda é lugar que a gente não precisa fazer esforço nenhum. Ali a gente está confortável. Até quando você vai ficar ali, vendo outras pessoas tendo intimidade, vendo outras pessoas tendo relacionamento com Deus, vendo outras pessoas tendo experiência com Deus? Até quando que você vai viver assim? Até quando? E a Bíblia diz que eles viam Moisés pelas costas. O texto diz, eles viam Moisés pelas costas quando entrava na tenda do encontro e uma nuvem descia e fechava aquela porta. Eu só vejo uma pessoa pelas costas quando essa pessoa está na minha frente. Não existe competição. Não existe uma corrida competitiva. Mas eu vejo aqui que quem tem relacionamento com Deus está um passo à frente de quem não tem. Porque você só vê uma pessoa pelas costas quando ela está na tua frente. Você só vê uma pessoa pelas costas quando ela está adiante de você. E quem você vê pelas costas significa que está um passo à sua frente, ou mais à sua frente. Então o povo ficava parado, cada um na entrada de sua tenda, olhando Moisés entrar. E quando Moisés entrava lá, sabe o que acontecia? Uma nuvem descia e fechava lá. E o interessante é que assim, ó, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando tem alguém na tua frente, ó, a minha mão, ela tá na frente. Então existe um ponto cego aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Tem um ponto cego, igual tem um ponto cego no carro, quando você está dirigindo, aquela coluna. Ó, a minha mão está na minha frente, tem um ponto cego na minha frente. Moisés na frente daquele povo fazia um ponto cego neles. Qual era o ponto cego? A porta da tenda. Então Moisés está na frente, tem um ponto cego ali que eles não veem a porta da tenda. Então assim, o que isso representa? O que isso mostra para nós? Que quando nós ficamos paralisados na porta de nossa tenda, olhando para outras pessoas tendo relacionamento, tendo comunhão com Deus, a nossa visão central ela fica obstruída. A nossa visão central ela fica um ponto cego na nossa frente, que nós não conseguimos enxergar para onde vamos. Porque quando você começa a depender de uma pessoa, você não faz esforço.
Se aquela pessoa buscar Deus, se aquela pessoa tem encontro com Deus, relacionamento com Deus, você vai ter um sustento, você vai ter um maná, você vai ter um mar abrindo. Só que se aquela pessoa falhar em algum momento, você não vai ter. A Bíblia diz que quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele demorou para descer, o povo já ficou sem saber o que fazer. Então existe um ponto cego, que quando alguém está na nossa frente, nós não conseguimos enxergar. Por isso, Deus nos convida a nós darmos um passo à frente e buscarmos um relacionamento com Ele, saímos da porta de nossa tenda, saímos do lugar do nosso conforto e saber que mesmo que Deus exige, que um relacionamento com Deus exige renúncia, exige muitas vezes sacrifício, exige muitas vezes nós abandonarmos os nossos conceitos e os nossos pensamentos, nós vamos estar ganhando, porque nós vamos estar tendo acesso com Deus. E aquele povo ficava lá. Você consegue ver o caminho pelas costas quando alguém está na sua frente? Você não consegue. Você consegue ver o caminho quando alguém está na sua frente? Não consegue. Você vê as costas de uma pessoa porque ela está adiante de você. Você não enxerga, você não consegue ver, a visão fica obstruída. A visão fica obstruída. Então não viva mais de intermediário. Nós temos um mediador, não temos um intermediário. Tá bom? Nós temos um mediador que é Jesus. Você não precisa de um intermediário humano. Você não precisa depender do meu relacionamento com Deus para você se alimentar. A palavra está aqui, a Bíblia está aqui. Se você ler com calma, se você ler com cuidado, você vai ver Deus falando com você. Então existe uma mesa posta e uma nuvem de glória esperando você quando você entrar nessa tenda do encontro, que é a presença de Deus, que é um lugar de comunhão com Deus. Existe ali uma mesa posta para você, esperando você. Deus não quer que você assista a nuvem descer sobre a vida de outra pessoa. Ele quer que você saia da porta da tenda e entre nessa tenda, da porta da tenda do conforto, da sua casa, do conforto que você criou em você mesmo. Deus quer que você saia da porta dessa tenda e entre para a tenda do encontro e que você presencie essa nuvem descendo. A nuvem desce e fecha a porta, dizendo que ali está tendo um relacionamento entre Deus e o homem. A intimidade, o lugar secreto. Deus quer que você viva isso. Deus quer que você veja isso. Até quando você vai ficar dependendo de experiências de outras pessoas, meu irmão? Aquele povo na porta da tenda vendo Moisés, tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, cada um na porta de sua tenda. E a Bíblia, e existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que ficam na porta de sua tenda, só observando. Aquelas que ficam no seu lugar de conforto, quer saber, aqui para mim tá bom. Eu vou ouvir a palavra lá do irmão, eu vou ouvir a palavra do pastor, eu vou lá domingo no culto e para mim tá bom. Não, Deus, Ele quer muito mais para você. Ele quer muito mais, porque se em algum momento o pastor falhar, eu falhar, alguém falhar, o que você vai fazer? Se em algum momento a pessoa que você tem por intermediário, que busca por você, que faz por você, se em algum momento essa pessoa falhar, você vai fazer o quê? Como você vai viver? Você vê aquele povo, Moisés demorou para descer, o povo já começou a construir um bezerro de ouro, já saíram da rota. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa ter os seus momentos com Deus. A Bíblia diz que depois que Moisés falava com Deus, Moisés voltava para o arraial, só que Josué, ele não se apartava do meio da tenda. O que fazia Josué ficar ali, meu irmão? O que fazia? Quem permanece mais, contempla mais. Você sabia disso? Quem permanece mais, contempla mais. Aquele povo via a nuvem descer sobre a porta da tenda. Moisés ouvia a voz de Deus. Então eles viam, mas Moisés ouviam. Eles desfrutavam da experiência que Moisés tinha com Deus, mas Moisés, ele tinha o seu relacionamento com Deus.
Então Deus quer que você não conheça mais de ouvir falar, porque quando você conhece a Deus de ouvir falar, quando você conhece a Deus através da minha experiência, através da minha busca, você está conhecendo de ouvir falar. Lembra de Jó, lá no livro de Jó 42? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Sabe o que Jó está falando? Eu te conhecia de ouvir falar. Jó está falando assim, ó, eu te conhecia através de tradições, eu te conhecia porque alguém falava, eu te conhecia porque eu ouvia testemunhos, porque eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te contemplam. Meu irmão, você vai ficar vivendo de testemunho de outras pessoas até quando? Você vai ficar vivendo do relacionamento de outras pessoas com Deus até quando? Até quando você vai depender de alguém buscar durante a semana para poder falar algo de Deus no domingo? Até quando? Quando você vai sair dessa zona de conforto? Quando você vai sair da porta de sua tenda e resolver sair desse conforto e resolver tomar sol e tomar chuva muitas vezes, escalar o Monte Sinai muitas vezes com dificuldade, mas ali ouvir da própria boca de Deus o que Ele quer para a sua vida? Quando? Quando? E você vê assim, ó, que quem permanece mais contempla mais. Aquele povo via Moisés pelas costas. Depois aquele povo passou a ver Josué pelas costas, tá vendo? Saiu de uma geração e veio para outra, aquele povo continuou na mesma. Entendeu? Então mudou de uma geração para outra e aquele povo continuou na mesma. Porque o povo que via Moisés pelas costas passou a ver Josué pelas costas, que Josué que permanecia lá, Josué que quando Moisés saía da tenda e Josué permanecia lá, Josué foi levantado por Deus para depois guiar esse povo. Então o povo que via, o povo que contemplava, o povo que via Moisés pelas costas passou a ver Josué pelas costas. Então, ó, sai da porta da tenda. Deus quer ter um encontro com você. Deus quer ter um relacionamento com você. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.